Oi a todos tripulantes desse vídeo, sejam muito bem-vindos à nossa nave Descobrindo Fatos. No vídeo de hoje, você fará uma viagem até o espaço para aprender sobre a relatividade, então vamos lá. Mas enquanto estamos decolando, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Muito obrigado. Tudo começou graças à teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, que revolucionou completamente em como podemos compreender o universo e tudo aquilo que nos rodeia. Essa teoria permite explicar desde o nascimento de um universo ou até mesmo a órbita dos planetas, e também como funcionam os buracos negros. Sem contar também que teve consequências muito práticas, como por exemplo, o surgimento do GPS, ao qual utilizamos hoje em dia. Mas o que realmente seria esta teoria da relatividade geral de Einstein? E por que ela foi tão revolucionária? No início do século XX, as leis eram rígidas, pelo inglês Isaac Newton, que era um físico e matemático. Ele dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos, e fazia com que um fosse atraídos em direção ao outro, e o objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. E era essa hipótese que fazia com que Newton acreditasse que os planetas se moviam ao redor do Sol. Peço que você imagine que o Sol desaparecesse por completo. Segundo essa teoria feita por Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam em instantes de suas órbitas. Já não haveria mais a força de gravidade pelo Sol atraindo-os. Ele acreditava que a gravidade era uma força de ação imediata, sem importar qual a distância entre os corpos. E aqui que entra um físico teórico, nascido na Alemanha, dizendo que havia um problema. De acordo com seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida que existe no universo, e que nenhum corpo que possua massa poderia alcançar uma velocidade que fosse tão superior à da luz, nem mesmo a força de gravidade. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer a quase 150 milhões de quilômetros, que o separa aqui da Terra. Então imagine o seguinte, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita, antes que as pessoas aqui deixassem de vê-la brilhar? Foi este problema que mostrou a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação, diferente à qual pensava Newton. Durante os 10 anos em que ele passou pensando nisso, entre o ano de 1905 até 1915, Albert Einstein criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou da seguinte forma: havia as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntos, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. Ele chamou isso de espaço-tempo. Explicando este pensamento aos planetas e às estrelas, é como se o Sol fosse uma bola bastante pesada, colocada no meio de uma cama elástica. Isso faz com que o tecido se curve, certo? Essa curvatura que cria o que sentimos como força de gravidade. Então, a Terra e os outros planetas não permanecem em órbita, não é porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Isaac Newton. Mas para Einstein, isso ocorre porque o Sol é uma estrela tão massiva que simplesmente os outros corpos seguem essa curvatura, que é gerada no tecido do espaço-tempo. Ou seja, a gravidade já não pode ser mais considerada como força de atração entre dois corpos, como achava Isaac Newton. Ela é basicamente o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Pensando dessa forma, o que aconteceria se o Sol desaparecesse? De acordo com Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo faria uma intensa onda gravitacional até os planetas. De acordo com os cálculos dele, essa onda sim poderia viajar na mesma velocidade da luz. Exatamente por isso que nós deixamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse de órbita. E foi essa teoria que transformou Albert Einstein em uma celebridade mundial. E por causa dele a ciência pôde avançar um pouco mais longe. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Demonstre isso deixando seu like e se inscrevendo no canal. Muito obrigado.